Quero destacar, e eu peço perdão à audiência, mas acho que é importante a gente trazer esse destaque. Eu sei que pode dar azia em caminhão de Sorrisal. Pode dar azia em caminhão de Sorrisal, mas é necessário a gente falar sobre esse posicionamento desse ser humaninho. Aperta o play, Edson. Dentro do contexto de mais de uma década de muito dinheiro financiando massiva desinformação contra o Poder Judiciário. Se nós formos nas redes sociais, e eu juro que eu não vou falar mal das redes sociais, mas se nós formos nas redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à Justiça Eleitoral, é em relação a todo o Poder Judiciário. E isso não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas por que no Brasil isso foi mais forte? Porque o Poder Judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um Poder Judiciário tão forte quanto o Poder Judiciário no Brasil. Porque o Poder Judiciário no Brasil é carreira, o Poder Judiciário no Brasil não depende de eleição, de influência externa, de dinheiro externo. O Poder Judiciário no Brasil é um só, e o CNJ auxiliou exatamente nisso, de unir os diversos ramos da justiça. O Poder Judiciário no Brasil, ele não pode recusar demandas, não há rol taxativo de ações. O Poder Judiciário no Brasil, desde 1890, um ano antes da primeira Constituição Republicana, já vestiu a camisa do controle de constitucionalidade. O juiz brasileiro já analisava as questões ligadas à constitucionalidade. Ou seja, a força do Poder Judiciário fez com que, obviamente, os seus inimigos, principalmente aqueles que acham que igualdade, liberdade é só para eles, para um determinado grupo, e não para toda a sociedade, fez com que esses grupos, economicamente muito fortes e integrados internacionalmente, passassem a atacar o Poder Judiciário. O algoz, o malvado, o perverso, o maldoso, enfim, esse que destrói a vida de tanta gente, destruiu famílias inteiras, né, não poupou esforços para destruir famílias inteiras ao longo da sua jornada ali na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é um ataque ao ministro, isso é só você perguntar para a Luísa, para a Késia e para a Jane, né, as filhas e a esposa viúva do Clezão, né, o que elas estão vivendo hoje para a gente entender. Né? Se quiser conversar com a Laurinha também, filha do presidente Bolsonaro, também vai entender, e tantas outras famílias, como por exemplo a dona Vildete, de 74 anos, presa numa cadeira de rodas, enfim, a gente tem uma série de exemplos para dar, para justificar os títulos que dei a esse que é o algoz do Brasil. Olavo, quando ele diz que o Poder Judiciário é o mais forte do planeta, né, porque aqui no Brasil, e vai justificando, né, eu anotei ali uma série de fake news. Tem uma série de fake news ali na fala do ministro Alexandre de Moraes. Quando o Poder Judiciário sobressai, ele já quebra uma regra que é a harmonia e independência entre os poderes, né? E tantos outros absurdos cometidos por esse Poder Judiciário do Brasil que persegue. E quando ele diz que não teve financiamento, eu preciso me lembrar do ocorrido no processo eleitoral de 2022, com a busca através de Luiz Roberto Barroso, buscando e captando recursos e ajuda externa, em especial da USAID, cada um chama de um jeito, né? A gente sabe que outros organismos internacionais também ajudaram e interferiram aqui no Brasil. Ou seja, se fez forte em função da ajuda que chegou. Disse que não atacaria as redes sociais, mas está louco para calá-las, Olavo. Quando ser forte não é virtude. Eu queria pontuar duas questões. Primeiro, Montesquieu. Montesquieu, lá quando
cria a teoria da tripartição dos poderes, ele coloca que o poder freia o poder. Pitólico foi muito preciso, há uma interdependência entre os poderes, ninguém é maior que ninguém, é cada um no seu papel. Não pode haver um maior que o outro. Cada um tem uma função, uma finalidade, um objetivo. O desequilíbrio entre os poderes fere, parece redundância, mas fere o equilíbrio, que é o princípio da democracia. Quando um poder legisla, cria leis, julga leis, a democracia foi para o ralo, acabou. Porque existe um poder para criar leis, existe um poder para executá-las e existe um poder para julgar. Esse protagonismo que Alexandre de Moraes coloca fala muito mais dele do que a teoria que ele prega. A fala de Alexandre de Moraes fala dele, não fala da tripartição dos poderes. O poder judiciário, amigo ouvinte, é o mais isento, seria o mais calado, seria o com menos protagonismo. Só que isso no Brasil não acontece. Nós temos um poder que quer sobressair sobre os outros e sobressai. Um poder que julga os casos em que os membros dele são partes. O próprio Alexandre de Moraes, que foi ameaçado de morte, mas ele julga o caramba do processo. Não há isenção. A fala de Alexandre de Moraes é uma confissão. Esse vídeo é uma confissão de um desmando, de um desequilíbrio que fere a teoria básica, estrutural, criada por Montesquieu, que é a tripartição dos poderes. Silvio, uma fala recheada, repito, de afirmações que mostram que há uma descompensação, desequilíbrio nessa independência e harmonia dos poderes, né, Silvio? Sem dúvida, o artigo 2º da Constituição, né, poderes hegemônicos, poderes que reagem em harmonia, convivem em harmonia, porém são independentes entre si, os três, isso daí não existe no Brasil há muito tempo. Hoje nós estamos muito mais próximos da Carta de 1824, a Carta Imperial, em benefício do imperador, porque temos um poder moderador. A diferença é que não era Pedro, não temos mais Pedro, temos Pedro III, na verdade, que é Alexandre de Moraes. Concordo com o Dr. Olavo quando ele coloca, talvez o ponto central dessa fala do Alexandre de Moraes, ele fala dele. É exatamente isso. O tempo inteiro ele fala dele. É o nosso Luís XIV, é o nosso Rei Sol. O Estado sou eu. Ele representa o Estado. Se alguém xingá-lo ou falar qualquer coisa para ele num saguão de aeroporto em Roma, por exemplo, e não estou defendendo que ninguém agrida ninguém, nem com palavras e muito menos fisicamente, mas é como se estivesse agredindo o Estado. Foi assim que ele reagiu depois do episódio do óculos voador, do filho dele que se envolveu ali num bate-boca, num saguão de aeroporto, e ele entendeu que o Estado estava sendo atingido e colocou a mão pesada do Estado contra aquela família de Santa Bárbara do Oeste. Câmeras de televisão, emissoras de televisão instaladas em frente à casa daquela família em Santa Bárbara. Teve a vida devassada. Aliás, eles voltaram ao Brasil e tiveram de prestar depoimento à Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos sem um advogado constituído. Tiveram de prestar depoimento ali. Isso é o Estado. Eu sou o Estado. Você não pode fazer nada. Não há ninguém acima de mim. Né? É o nosso Luís XIV. Agora fica uma pergunta, e até acho, Pittoli, que o doutor Olavo, com notável saber jurídico, poderia me ajudar. Quando ele fala em defesa dos juízes e da carreira da magistratura e se coloca nessa função, o ministro Alexandre de Moraes, ele não era promotor público, egresso do Ministério Público. O Ministério Público não faz parte do Judiciário, aliás, ele precisa ser autônomo e independente para poder defender o livre cidadão. Até onde eu sei. Ele era secretário de Transportes do Gilberto Kassab, secretário de Justiça e Segurança do Geraldo Alckmin, depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal por uma caneta política, pelas mãos de Michel Temer. Mas eu desconheço
a carreira na magistratura de Alexandre de Moraes, mas posso estar errado. Certíssimo, certíssimo. Não tem carreira na magistratura. Em especial uma carreira que dê suporte a esse discurso, né? Veio realmente do Ministério Público. O Ministério Público é funcionário da unidade da Federação, do Estado. Ele não é um funcionário do Judiciário. Agora, Silvio, não tem uma cara de ato falho? Olha, eu estou entregando a minha própria estratégia. Fale mais sobre. Quem? Ato falho, ele é uma teoria de Freud que, às vezes, por um descuido ou por uma traição interna, a pessoa fala e revela a sua própria estratégia, às vezes sua própria torpeza, como talvez seja o caso do vídeo. Mas isso é soberba. Isso é um excesso de segurança. Ninguém me toca. Enfim, não sei, eu tenho essa percepção. Agora, o Estado sou eu. Exato, exato. É nos 14 meses. O Estado sou eu. Pois é. Agora, ao mesmo tempo, Silvio, quando você constrói essa carreira política do Moraes, a gente pode tirar uma série de conclusões sobre essa construção dessa carreira política. Quem decide abandonar o Ministério Público para ingressar numa carreira política? Eu estou falando do ponto de vista da segurança, né, da carreira, né, dos degraus que poderia subir na condução da sua função dentro do MP. Quem toma uma decisão como essa, toma com qual certeza? E defendendo o quê? Por mais que, inclusive, as pessoas me corrigem com relação ao que aconteceu em 2006, no Dia das Mães de 2006, quando o governador não era Alckmin e o secretário de Segurança Pública não era Alexandre de Moraes, nós tínhamos Lembo e, salvo engano, o Saulo, né, na condição de... O Saulo de Castro Abreu. Exato. Então era Lembo no governo e o Saulo na Secretaria de Segurança Pública, né? Mas nós sabemos como aquele acordo com o crime organizado foi construído naquele Dia das Mães de 2006. A gente sabe quem participou disso. Até um abraço para Afanásio Jazade, que nos acompanha, né, e pediu por aqui outro dia corrigisse isso. Falei, Afanásio, primeiro fiquei muito feliz de saber que ele nos ouve, né? Nos acompanha, manda mensagem aqui, acompanhando a gente. O que eu quis dizer não é que eu atribuo o acordo a quem estava no comando da pasta, mas a gente sabe como se deu aquele acordo, né, junto ao crime organizado no Dia das Mães de 2006. Mas se você pegar a construção da carreira política desse cidadão que falou há pouco aqui nesse canal, a gente vai entender de fato como alguém abre mão do Ministério Público, da segurança de uma carreira que poderia ser sólida e pujante, do ponto de vista, inclusive, do progresso, da evolução, e se lança em algo absolutamente incerto. Incerto para quem? Perdão, incerto dentro da política e talvez nunca mais tenha deixado a política. Não, jamais. E faz política de toga. Pitoli, desculpe, eu não gosto de voltar, mas só uma frase. Em dado momento desse vídeo que você exibiu agora, ele fala assim, porque o poder judiciário não depende de eleições. Exato. E se vangloria disso, defendendo a democracia. Então ele não entende o conceito de democracia, de demos e de kratos, ele não entende o conceito de poder e povo, conceito grego. Ele não sabe nada, está falando um monte de abobrinha. Ele está tirando a soberania popular, né? O judiciário não depende do povo, depende da caneta. É melhor quem tem a toga, é melhor quem tem a caneta. Eu mando prender, eu mando soltar, eu investigo, eu sou a vítima, eu não estou nem aí para o povo. Quando alguém fala essa frase, a frase é dele, não é minha. Dentro de um judiciário, Silvião, dentro de um judiciário isento, isso daria um impedimento. Olha, o impedimento, obrigado, você cruzou para mim que eu ia falar disso aqui, lá para terminar o meu comentário. Quando sancionado foi pela Magnitsky, a minha primeira manifestação foi: quem vai tirar a caneta da mão desse homem? Porque viram um orangotango com uma metralhadora giratória na mão. O cara ele está cheio de raiva, de ódio, determinado a se vingar,
com uma caneta na mão que tira a liberdade do presidente Bolsonaro, do Anderson Torres, né, do Augusto Heleno, do Garnier, do Ramagem, acontecendo o que aconteceu com a família do Ramagem. Ou seja, quando é que vão tirar a caneta da mão de alguém que precisa responder a tudo o que está acontecendo para a gente poder tentar encontrar um equilíbrio? Pô, uma caneta dessa é uma metralhadora giratória, meu. Perdão pelo comentário, mas há um prazer. Achei que você fosse falar aqui dó do orangotango. Há um prazer quase fálico no uso da caneta. Pois é. Perdão. Pois é.